Exercício programado 2, questão 3. Descreva o conjunto. Então, foi dado para a gente um conjunto aqui, ó, um intervalo que vai do menos 2 até o 5 sétimos, aberto, união, aberto, menos raiz de 2 até 3 quintos, aberto, união, fechado, raiz de 3 sobre 3 e 8, aberto. Então, a questão pede que a gente escreva esse conjunto como uma união de intervalos disjuntos. E a dica é que a gente faça isso usando um intervalo de maior comprimento possível e que tenha como extremos exatamente os extremos dos intervalos da união dada. Então, ele quer que a gente use esses próprios números aqui, só que escrevendo de uma forma em que os intervalos sejam disjuntos. O que isso quer dizer? Desse jeito que está escrito aqui, muitas vezes acontece aqui, ó. Eu tenho um intervalo, tá? Independente de ser aberto ou fechado. E aí eu tenho um outro intervalo. Aí eu vou unir esse intervalo, só que a gente percebe que existem elementos que estão comuns a ambos os intervalos. Desse jeito que está aqui, isso acontece, tá? Veja aqui, ó, eu tenho um intervalo que vai de um número negativo até um positivo, e eu estou unindo ele com outro negativo até um positivo. Então, isso aqui vai acontecer. Eu vou ter números em ambos os intervalos. Ele quer que eu reorganize isso de forma que a união aconteça dessa forma aqui, ó. Eu tenho um intervalo, e aí eu vou unir com outro intervalo, e aí eu vou unir com outro intervalo. Então, os intervalos vão ser sempre disjuntos, eles não vão ter elementos em comum, tá? Como que a gente vai fazer isso? Ele pede também que a gente use, dê como dica, né? Ele deu como dica que a gente use esses próprios números como extremos desses intervalos. Então, a dica é colocar todos esses números em ordem crescente para saber qual serão a ordem dos intervalos, tá? E aí fica fácil. Então, eu não sei se você consegue só de olhar perceber quem é o menor, quem é o maior. Talvez o menor e o maior a gente consiga só de olhar, mas saber todos eles em ordem crescente, sem calculadora, às vezes dá um pouco de trabalho, tá? Então, vou dar algumas dicas aqui para que a gente possa fazer isso, colocar esses números aqui em ordem crescente, ok? Bom, o menor deles não é difícil perceber que os menores precisam ser os negativos, certo? Aparece um negativo aqui e outro negativo aqui. Esse aqui é o menos 2, esse aqui é o menos raiz de 2. Comparando esses dois, a gente sabe que o menos 2 ele é menor, então, por enquanto, o menos 2 é o menor deles. Depois eu tenho, então esse aqui já foi, já sei que é o menor. Esse daqui vem logo depois, porque ainda é um cara negativo, né? Então esse aqui eu também sei. Agora eu ainda tenho 1, 2, 3, 4 números que eu não sei. Então tenho aqui mais 1, 2, 3, 4 números que eu não sei. Mas na verdade, esse daqui é uma fração, 5 sétimos. Esse daqui também é uma fração. Esse daqui também é uma fração. Esse daqui é o 8. Então o maior deles é bem claro para a gente que é o 8, né? Então aqui eu já consegui colocar 3 números em ordem. Então falta agora saber quem são esses outros 3 aqui, ó. Que pode ser esse e esse aqui, tá? Então esses 3 que eu circulei, eles vão entrar aqui nessa ordem. Agora eu preciso testá-los para saber quem é o maior, tá? Bom, você pode fazer a divisão, tá? Escrevê-los em números decimais para poder analisar melhor e saber quem é o maior, quem é o menor. Só que a gente ainda precisaria usar uma aproximação aqui para a raiz quadrada de 3. Não sei se isso seria bom, ok? Um jeito bem tranquilo da gente fazer esse teste para saber quem é o maior é supor, fazer uma suposição e depois fazer uma continha para conferir. Quer ver como é simples? Veja, eu vou pegar esse primeiro aqui, o 5 sobre 7, e vou comparar ele com o próximo, tá? Vou comparar ele com o 3 quintos. Bom, eu vou supor que seja dessa forma aqui, ó. Eu vou supor que essa fração seja maior que essa, tá?
Agora que eu fiz essa suposição, eu vou fazer as contas aqui para verificar. Como todos são números positivos, eu posso multiplicar aqui cruzado. Vai ficar da seguinte forma: 5 vezes 5 vai dar 25, maior 7 vezes 3 vai dar 21. Veja que essa informação aqui é uma informação verdadeira. 25 é maior que 21. Isso daqui está ok, é verdadeiro. Logo, a minha suposição também é verdadeira. Ou seja, 5 sobre 7 realmente é maior que 3/5. Percebeu o que eu fiz? Eu fiz uma suposição e analisei a conclusão. Como a conclusão foi verdadeira, a minha suposição também é verdadeira. Se eu tivesse encontrado aqui algum absurdo, por exemplo, se aqui embaixo eu tivesse encontrado o contrário, se eu tivesse encontrado que 21 é maior que 25, seria uma afirmação falsa, logo, isso que está aqui em cima não seria verdade. Aí bastaria eu trocar o sinal e concluir que 3/5 é maior que 5/7. Entendeu a proposta? Então aqui nós já sabemos que essa informação aqui ela é verdadeira, veja. 5/7 é maior que 3/5, ou seja, aqui nessa ordem, 5/7 vai estar mais para a direita. Vou aproveitar e vou comparar então os 5/7 com o outro. 5/7 eu vou comparar agora com outro valor, que é a raiz de 3 sobre 3. Vou supor mais uma vez, vou supor que ele é maior e vou fazer as contas, ok? Quando eu for supor aqui, 5 vezes 3 dá 15, maior que 5 vezes 7 vezes raiz de 3. Bom, aqui nós temos 15 e aqui eu tenho 7 raiz de 3. Aqui eu posso fazer uma suposição, uma aproximação para a raiz, mas também não sei se isso seria muito legal, tá? Porque a gente estaria fazendo uma aproximação. Eu não sei o quão próximo seria a ponto de me confundir, mas eu posso aqui elevar ambos os lados ao quadrado e ver o que vai dar. Dá uma olhada. 15 ao quadrado vai dar 225, maior 7 ao quadrado dá 49, vezes raiz de 3 ao quadrado, cancela a raiz, vai dar 3. Então aqui vai ficar 225 maior que 49 vezes 3, que dá 147. Ok? Então aqui a gente viu que é verdade, 225 é maior que 147. Ok, logo, como isso daqui é uma afirmação verdadeira, a nossa suposição aqui também é, e com isso a gente descobriu que o 5/7 ele é não só maior do que o 3/5, como também maior do que raiz de 3 sobre 3. Então, dentre essas três posições, 5/7 vai ser essa daqui, porque ele é maior do que os outros dois números. Agora, para descobrir quem é maior entre esses dois, é só comparar os dois, tá? Na verdade, eu já coloquei os 5/7, vou comparar esses dois aqui, que é o 3/5 e o raiz de 3 sobre 3. Vou fazer da mesma forma a suposição, vou supor que seja maior dessa forma. Multiplicar aqui cruzado, 3 vezes 3 dá 9, maior que 5 vezes raiz de 3. Vou elevar ao quadrado dos dois lados, vai dar 81, maior que, elevei ao quadrado aqui e aqui. 9 ao quadrado é 81, 5 ao quadrado é 25, vezes raiz de 3 ao quadrado, cancela a raiz, fica só o 3. Então vai dar 81 maior que 75. Isso aqui é verdade. Ok. Logo, essa nossa suposição aqui também é verdade. Ou seja, 3/5 é maior que raiz de 3 sobre 3. Então, 3/5 vai ficar à direita dele. Raiz de 3 sobre 3 é menor que ele. Então, aqui eu descobri a posição de cada um deles, em ordem crescente. Agora que eu já sei a posição deles, eu consigo, sem muita dificuldade, escrever o intervalo. Tá? Vou usar essa sequência agora aqui, que eu acabei de escrever na ordem crescente. Tá? Vou começar pela menor delas, que é menos raiz de 2. Ok? O intervalo que foi dado na questão lá em cima, ele começava fechado em menos raiz de 2. Então, vou começar fechado aqui também, colchetes para dentro, e vou começar por ele. Menos 2. Esse intervalo vai até o próximo número, que é menos raiz de 2. Ok? Então, para que o nosso intervalo ele seja disjunto,
Eu começo com o primeiro e vou pegando de 1 em 1, sempre começando o próximo intervalo por aquele valor que terminou o anterior. Só que eu vou colocar ele aberto no último, certo? Coloquei aberto aqui no menos raiz de 2, para que quando eu faça a união, eu comece agora o próximo intervalo a partir dele fechado nele, menos raiz de 2. Então, todo intervalo que terminar aqui, eu boto aberto e começo com ele fechado no próximo. Assim vai ficar um intervalo contínuo e disjunto. Então, agora ele vai do menos raiz de 2 até o próximo. O próximo é raiz de 3 sobre 3. Aberto. Vou fazer a união, começo com ele, fechado, raiz de 3 sobre 3, até o próximo, que é 3/5. Aberto, vou fazer a união, fechado, começo por ele, até o próximo, que é 5/7. Aberto, vou fazer a união, começo por ele, fechado, 5/7, até o próximo já é o 8. O 8 eu vou olhar lá em cima para saber como ele era. Veja, o 8 aqui já era aberto, colchetes para fora. E aqui eu finalizei. Nós temos então uma união de intervalos todos disjuntos. E isso está garantido porque eles foram todos colocados em ordem crescente e todo intervalo termina de forma aberta, ou seja, esse número não faz parte desse intervalo, e o próximo começa com ele de forma fechada. Então os intervalos vão se completando, mas ainda assim são disjuntos, ok? Terminando assim a questão 3 do exercício programado 2.